Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez, pela graça de Deus, iniciando uma live onde queremos novamente trazer ao coração dos irmãos aquilo que o Espírito de Deus já colocou em nosso coração. Tem sido uma grande bênção na minha vida, na vida de tantas pessoas. Há mais ou menos 40 minutos atrás, eu recebi um recado de uma família dizendo, não são de nossa igreja, mas estão acessando as nossas lives. E esta família estava dizendo o quanto tem sido abençoada pelas transmissões que Deus nos permite fazer. Muitas vezes nós não temos noção daquilo que Deus está fazendo através da nossa disposição em lhe servir, adorar e cultuar. Nós queremos dar início a essa nossa transmissão fazendo uma oração, buscando a presença do Senhor, para que Ele mesmo esteja nos guiando em tudo aquilo que buscamos fazer para a sua glória. Então nós vamos orar nesse instante. Eu estou percebendo que os irmãos estão chegando, E já temos aqui uma contagem de vários irmãos. Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, como é bom poder parar um tempo e meditar na Tua palavra, buscar-te, ó Deus, em oração. Como é bom poder saber que o Teu Espírito está conduzindo as nossas vidas, nossa mente, nosso coração. Como é bom, Senhor, ter a certeza pela fé de que fazemos parte de algo bem maior. Somos parte do corpo de Cristo espalhado por toda a face da terra. Como é bom, Senhor, usufruir desses momentos de liberdade, de culto, momentos valorosos, valiosos, e que nós não sabemos por quanto tempo ainda os teremos, pois sabemos que em muitos lugares ao redor do mundo, os teus filhos, Senhor, muitos deles estão sendo perseguidos, maltratados, impedidos de buscar-te em liberdade como nós o fazemos. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar isto. Permita-nos, ó Pai, honrar-te com esta grande bênção de poder cultuar o teu santo e excelso nome. Rogamos, ó Deus, que em todas as partes desta transmissão, deste culto, o Senhor mesmo esteja dirigindo as nossas mentes, os nossos corações, nosso entendimento, nossa fé, nossa esperança em tudo aquilo que o Teu Santo Espírito já colocou em nosso coração. Nós choramos agradecidos, certos pela fé da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a que nos acompanhem na leitura do Salmo de número 98. Salmo de número 98. Cujo título na minha Bíblia é A Justiça do Senhor. Salmo 98.
A partir de agora, então, farei a leitura. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação de nosso Deus, do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. É um hino de louvor ao nosso Deus. A justiça do Senhor é diante deste Deus, único Deus, que nós estamos agora presentes para lhe adorar, para lhe exaltar o seu nome santo. Quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos os irmãos, visto que alguns já chegaram depois que eu já havia dado esta palavra introdutória. Deus os abençoe. Hoje nós vamos falar sobre um assunto no livro de Efésios, e eu acredito que o hino que nós estamos propondo tem a ver bastante com o desenvolver ou desenrolar da nossa palavra. Não tenho certeza se concluirei hoje, porque é um livro muito rico e o texto que nós vamos expor é um texto também muito profundo, muito rico, rico demais. E talvez eu não consiga terminar hoje. Faça como eu fiz nas 2 últimas semanas, divida em 2 partes. Vamos ver, né? De acordo com o desenvolvimento do tema. Então vamos cantar. O hino é o de número 147. Vencendo vem Jesus. Ok? Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Vamos cantar então? Chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e percebemos um pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo
verdade, fiéis servos lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus, mas se alguém procura ver-nos, tem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Eu fico impressionado como estes hinos clássicos que nós temos se perpetuam. Me lembro que quando eu aceitei a Cristo, em 1976, de lá para cá, eu já ouvi tantos cânticos. Naquela época, na década de 70, se produzia cânticos assim, 100, 200, 300. Eu tenho um cancioneiro com mais de 500 cânticos guardado, fora os cantores que nós chamamos hoje de cantores gospel, não é? Os evangélicos. Mas os hinos clássicos que nós temos no inário congregacional, no salmos e hinos, no cantor cristão, na harpa cristã e agora no inário da Igreja Presbiteriana, no Novo Cântico, que a grande maioria deles são apenas com algumas diferenças de letra, os mesmos, a grande maioria, e nunca saíram vamos usar uma expressão aqui para que a gente entenda, nunca saíram de moda, nunca se afastaram das realidades cristãs que nós vivenciamos. Bom, eu quero ler um outro salmo com os irmãos, o salmo de número 111, que fala sobre as obras magníficas de Deus. É relembrando as obras que nós buscamos conforto e certeza de que o Senhor continua o mesmo e de que também hoje Ele continua fazendo as obras que lhe são próprias, obras poderosas, magníficas, únicas. Se nós vamos agora, daqui a alguns instantes, orar em favor dos necessitados, dos enfermos, citando aqui alguns pedidos, nada melhor do que relembrarmos, através da palavra, o agir de Deus. Salmo 111. O salmista aqui, ele cita e relembra o fato de que Deus opera obras magníficas e extraordinárias. Todas as obras do Senhor o são. O Salmo diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. É assim
desse jeito. Se nós realmente cremos pela fé que o nosso Deus é o que está relatado aqui, não podemos duvidar do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça. Sendo assim, vamos elevar a Ele nossos pedidos, vamos elevar ao seu santo trono também nossos atos de gratidão, ok? Eu gostaria de iniciar pedindo aos irmãos que estejamos orando pelo filho da irmã Arlete, meu sobrinho. Ele mora em Vitória, o nome dele é Wagner. Então, a irmã Arlete ligou para mim, muito preocupada. Ele é sargento do Exército, está sem trabalhar no momento. Ele está passando por um período muito difícil de saúde. Eu gostaria então de pedir aos irmãos que orassem em favor do Wagner. É filho da Arlete, irmão da Valéria. Está lá em Vitória. Está com uma enfermidade muito séria, cuidando, tratando. Pedimos a oração dos irmãos. Ok? Queremos reforçar, e nós não vamos deixar de fazê-lo. Queremos reforçar com os irmãos que continuemos a orar em favor dos nossos irmãos que estão na frente de trabalho lutando contra essa pandemia. Mas não apenas por eles, mas pelas pessoas que têm se contaminado e pelas famílias que também estão enlutadas, porque são muitas pessoas enlutadas por causa disto, mas temos outras famílias também enlutadas por outros motivos, outras razões. Recentemente nós perdemos 2 pastores, colegas nossos, um irmão do reverendo Lael, pastor de Pendotiba, o outro, que era o Luiz Viana, o outro, o pastor Edson, lá do Presbitério Central Fluminense, né? Peço que os irmãos estejam orando por isso. Se você estiver anotando, mesmo que não esteja, a nossa irmã Norma depois vai publicar nos grupos esses pedidos. Eu tenho um pedido especial para fazer. Eu faço parte de uma comissão especial do Sínodo para tratar de um assunto, diríamos assim, de vital importância para o Sínodo todo. É um assunto muito complicado, muito difícil. E esta comissão especial, a qual eu participo, ela precisa dar um veredito sobre um assunto que envolve o sínodo todo e o presbitério também, não o nosso diretamente, mas um outro presbitério. E eu posso garantir aos irmãos que é de uma seriedade capital. É um assunto muito complicado, muito difícil. Nós vamos reunir virtualmente no dia 1º de julho. A comissão vai se reunir e nós vamos ter que dar laudos, votos, e eu peço as orações dos irmãos. Sem a direção de Deus, nós podemos ter problemas sérios nessa situação aí. Então, orem em favor do sínodo, que envolve os presbitérios da nossa região. E esta comissão, cuja palavra será a palavra final. A comissão especial tem esse poder de dar a palavra final sobre um assunto. É muita responsabilidade. Então, orem em nosso favor. Ok? Quero também deixar aqui registrado o nosso agradecimento à nossa igreja, né? Porque nós já enviamos alguns donativos para o Lar Samaritano, e eu, como presidente do Lar Samaritano, vendo o que está acontecendo ali, eu quero agradecer à igreja de Maricá, não como seu pastor, mas como presidente do Lar Samaritano. Recebemos ali doações de leite, muito necessário,
Vamos enviar também talco Barla para eles, já estamos com um número de talco já razoável, precisamos de mais. Enviamos também muitas fraldas geriátricas doadas pelo pastor, pelo diácono Genilson, doutor Genilson, através de nossa igreja. Ele nos passou e nós já levamos lá, e muito material de enfermagem, gases, remédios, uma série de materiais, e eu sou muito grato a Deus por isso, né? Agradeço aqui publicamente ao Dr. Genilson e à Igreja Presbiteriana de Maricá. Vamos continuar então, irmãos, com esse espírito de serviço ao próximo, ok? Eu quero também pedir aos irmãos que não se esqueçam de continuar orando pelas filhas do presbítero Paulo Campos, pela Débora e pela Gisele, e também pela viagem que a irmã Elisé vai fazer para a Holanda, me parece que em setembro. E em setembro também a filha do irmão Gleiber, que agora já é seminarista. É um recado para os irmãos. O irmão Gleiber está fazendo seminário também. E por falar nisso, eu quero adiantar para os irmãos que um membro da nossa igreja me procurou e começou a conversar comigo sobre fazer o seminário. Está sentindo um chamado para o ministério. E eu fiquei muito feliz com isso. Depois eu vou passar o nome desse irmão, porque ele não me autorizou ainda, mas eu posso pedir aos irmãos que estejam orando pelos nossos seminaristas. Everton, o presbítero Inácio, e lá em Portugal, o Gleiber, que continua sendo nosso, né? Ainda que esteja um pouco longe, e agora este outro nosso irmão que também se dispôs a ir para o seminário, e tem mais um outro que também está disposto a ir, mas ainda não resolveu, está lá conversando com Deus sobre o assunto. Então vamos orar por esses irmãos. Já falei aqui sobre o pedido da irmã Eliséia e do Paulo, mas a irmã Eliséia pede ainda pela irmã Terezinha. A irmã Terezinha é lá da igreja de Higienópolis, né? E também faz referência ao chamado dela. Com certeza deve ser para as missões. Bem, porque na nossa igreja não temos pastoras, deve ser para trabalho de missões ou alguma outra atividade que envolvam as irmãs, né? Depois nós vamos saber direitinho esse chamado, o que significa. Ok, meus queridos? Então vejam como Deus está despertando corações para realizar a sua obra. Outra coisa que eu queria lembrar aos irmãos é que nós estejamos atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no mundo, em nosso país, na América do Sul, Estados Unidos. Essas coisas todas estão acontecendo como se fosse num funil. No final das contas, vai despejar tudo numa situação apenas. Eu me refiro a essa nuvem de gafanhotos, que não é uma novidade, isso já aconteceu outras vezes, mas está arrasando a cultura, a agricultura, como foi na Argentina, e agora vai para o Uruguai, está uma previsão de passar aqui no sul do Brasil. Terremoto no México, com mais de 150 replicações, né? Vulcão na Indonésia, vulcão ativo, e no Pacífico nós temos várias ilhas com vulcões, e houve até um alerta de tsunami. Irmãos, estão acontecendo muitas coisas que estão abalando a estrutura mundial, a fé das pessoas, né? Não estou me referindo ao Apocalipse, não. A Bíblia tem uma série de registros com respeito ao período do fim dos tempos, mas ainda há muita coisa para ser revelada até que isso aconteça. Contudo, está na mão de Deus, a economia de Deus. Eu tenho aqui agradecimento pela cirurgia bem sucedida da irmã Sheila Moreira, né? Ela fez uma cirurgia, parece-me que ontem ou antes de ontem, acho que foi antes de ontem, eu agora não lembro se foi ontem ou antes de ontem.
ela agradece porque a sua cirurgia foi muito bem sucedida. E hoje também nós estamos agradecendo a Deus por nossa irmã Rosa do Rosário. Não é a Rosa do Boanerges, não. É a dona Rosa do Rosário, mora lá com o terreno da ID, ali na mesma área. Eu até postei na igreja o seguinte, para que os irmãos estão dando parabéns a ela no grupo da IPB, mas ela não está contactada ali, não faz parte do grupo, e ela não vai ler aquilo. Então eu sugeri na página da igreja que aqueles que puderem transmitir para ela, quem sabe até levar o celular, e sugeri até a ID que fizesse isso, mostrasse para ela que a igreja toda está lembrando dela, orando por ela, né? Então eu quero lembrar os irmãos, se alguém puder fazer chegar a ela todos aquelas felicitações, então façam isso, ok? Pois bem, então nós vamos buscar a presença do Senhor agora, em oração, pedindo e agradecendo por tudo isto que o Senhor está fazendo em nosso meio. Deixa eu fazer uma retificação aqui, irmãos. Olha bem, eu recebi a seguinte notificação, e eu leio o que eu recebo. Está aqui, ó. A Eliséia pede pela irmã Terezinha, da Igreja Presbiteriana de Higienópolis, pelo chamado dela. Agora veio uma retificação. Eu entendi, chamado para missões, para alguma coisa. Mas aí veio uma retificação dizendo assim, a irmã Terezinha foi chamada para a glória. Ou seja, faleceu. Mas pela primeira comunicação que eu tive, orar pela irmã Terezinha pelo seu chamado. Então não é orar pela irmã Terezinha, orar pela família e pela igreja. Não é? O chamado aqui, a retificação veio para mim, chamado para a glória, mas não veio na primeira comunicação. Então, o chamado da irmã, orar por ela pelo chamado, eu pensei que era missões, né? Mas, desculpem irmãos aí essa falha, não foi intencional, mas vamos orar em favor dos familiares da irmã Terezinha e também da igreja. Não é uma igreja muito amada nossa, uma igreja com muita gente talentosa. Então, nossos sentimentos aí à igreja, ao pastor, aos familiares, né, da irmã Terezinha. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, Pai glorioso e eterno, queremos, ó Deus, nesse momento, colocar diante do Senhor todos esses irmãos que nós sabemos estão passando por dificuldades, as mais variadas, por causa da pandemia que estamos enfrentando no mundo inteiro. Não apenas os irmãos da nossa igreja, onde o Senhor tem abençoado, não temos nenhum caso grave nem de óbito, e te louvamos por isso. Mas também, ó Deus, nas outras igrejas, o teu cuidado para com os pastores, os membros da igreja, líderes. Ao redor do nosso país, nós temos informações de que o número de pessoas que foram a óbito é quase zero na nossa igreja presbiteriana. Isso em si, contabilizando estatisticamente os óbitos. Um número muito pequeno, mas também sabemos que muitos óbitos se deram por outras situações, e não só pelo Covid-19. De 5 pastores que eu tive notícia de falecimento, só um foi acometido de Covid, mas já havia uma outra situação grave e isto somou, levando a óbito. Os outros foram todos por razões outras, idosos, por situações de AVC, infarto, enfim. O Senhor tem nos abençoado, tem protegido o seu povo, a sua igreja. Nós queremos te pedir, no entanto,
que confortes os corações enlutados, não apenas os nossos, mas também de todos aqueles que estão perdendo seus entes queridos. Nós te louvamos e agradecemos pela proteção que tens dado às nossas famílias. Os nossos entes queridos estão todos abençoados até o presente momento e nós sabemos que isto é uma obra do Senhor. Te pedimos em favor dos governantes, ó Deus, para que possam ser iluminados por Ti e tratarem com seriedade, tratarem com justiça este e outros assuntos que demandam no controle das prefeituras, estados e também dos países, em especial o nosso. Nós te rogamos, ó Deus, a Tua bênção para esse estudo que vamos fazer. Nós te agradecemos esta oportunidade e isto nós fazemos no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós queremos agora nos voltar para o texto de Efésios, capítulo 4, que nós citamos o livro, mas não havíamos citado o capítulo, né? Então, vamos abrir em Efésios, capítulo 4. Ok? Nós vamos ler dos versos 1 a 16. Capítulo 4, versos de 1 a 16, do livro de Efésios. Leamos então. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Me permitam interromper para dizer o seguinte: está em todos aqui não é panteísmo não, viu? Isso é uma doutrina herege que existe do panteísmo, onde dir-se-ia que Deus está em cada coisa, em cada matéria, e não seria só no homem, a árvore, em todas as coisas. Deus estaria lá, inerente naquela criatura ou naquela criação. Isso é panteísmo, em linhas gerais. Continuando. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E só interrompendo mais uma vez para dizer que quando Paulo se refere ao fato de Jesus ter descido às regiões mais inferiores, tá? Aqui tem uma conotação dupla. Ele desceu à terra e às regiões mais inferiores, porque ele desceu, foi sepultado e também desceu ao Hades. Não confundir o Hades com o centro da nossa terra, não é nada disso. Mas que ele foi sepultado, não é? E desceu às regiões inferiores no sentido de no Hades, onde ele pregou aos espíritos em prisão. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Gosto dessa expressão, porque o cabeça significa chefe de gangue, chefe de turba, né? Líder de bandidos, líder de quadrilha, o cabeça, né? Líder de um grupo também, mas aqui é uma relação orgânica, ele é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vamos fazer um estudo, queridos, baseados nesse texto aqui. Por isso é que eu disse aos irmãos, eu estou ali olhando para o relógio, que nós não vamos conseguir terminar o estudo hoje, então o restante vai ficar para quinta-feira. Isso é uma maneira também de vocês se comprometerem em estar aqui na próxima quinta-feira para não perder a sequência do estudo. Mas antes eu quero falar sobre o livro de Efésios, e não só sobre o livro, mas sobre a própria cidade, né, de Éfeso. A carta, o livro e a carta aos Efésios é chamada de carta da prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Filipenses, Colossenses e Filemão. E também Efésios, aos Efésios, a carta aos Efésios. Essas cartas são chamadas de cartas da prisão. Deixa eu interromper para dizer uma coisa. Por que uma dica para vocês? Acostumem-se, já que vocês estão em casa, é mais fácil, acostumem-se a colocar um papel e uma caneta do lado para anotarem algumas coisas que eu julgo serem interessantes para nós entendermos melhor os estudos e as mensagens. É uma dica, né? Retornando. Por que são chamadas de cartas das prisões? Por quê? Essas cartas foram escritas por Paulo uma vez que ele estava aprisionado em Roma, né? Sendo que na primeira prisão. Na segunda prisão ele escreveu também a Timóteo, enfim. Mas essa carta é uma das cartas que é chamada de carta da prisão, onde tem Filipenses, Colossenses e Filemão também. Essa carta, a princípio, ela tem o título de Efésios, aos Efésios, mas está provado já, através de muitos estudos que a gente faz, comparações de época, de data, no caso, né, de situações históricas, tudo, já está provado que essa carta não foi apenas para Éfeso. Essa carta era como uma encíclica distribuída para as igrejas da Ásia Menor, sendo que essa carta ela foi primeiro para Éfeso. De Éfeso ela circulou, mesmo porque não é uma carta endereçada apenas aos crentes de Éfeso, não. Os seus assuntos são assuntos, como é que eu vou dizer, gerais, que envolviam na época todos os cristãos na Ásia Menor. Agora, o evangelho, o cristianismo chegou em Éfeso provavelmente por Áquila e Priscila,
que Paulo passou por ali rapidamente, uma vez, e teve contato com Áquila e Priscila, e houve a conversão deles, mas Paulo não ficou lá. Ele apenas teve esse contato, foi embora. E tudo indica que Áquila e Priscila que foram os transmissores das novas do cristianismo na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade, um grande centro comercial, político e religioso, porque era província de Roma na Ásia Menor. Deixa eu explicar. A cidade de Éfeso, nós não sabemos exatamente como ela começou, mas os jônios, gregos, no caso, eram moradores naturais de Jônia, onde havia uma grande escola de filósofos, 500 anos antes de Cristo. Nós temos registro da escola de Jônia, onde tiveram ali vários filósofos jônicos, porque eram de Jônia. Essa turma de Jônia, os jônios, eles colonizaram, eles entraram em Éfeso, já existia, 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, e eles praticamente colonizaram, recolonizaram a cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso só veio a se transformar numa província romana, muito importante, capital da província romana da Ásia Menor, no ano 133, por aí, 135, por aí, nessa época. Eu não sei a data exata, mas por aí. 133, 135, por aí. E aí os jônios helenizaram a cidade de Éfeso. Então Éfeso passou a ser um centro grego, em termos de cultura, de língua, de tudo, sendo que era dominada politicamente por Roma. E Éfeso chegou a ser a segunda maior cidade do mundo conhecido, na época, na Ásia, e apenas perdendo para Roma. E tinha duas cidades que disputavam com ela. Era Alexandria, que era uma cidade romana, por causa de Alexandre o Grande, e Antioquia. Essas duas cidades disputavam com Éfeso o poderio, a hegemonia política, social, religiosa. Lá em Éfeso estava o templo de Ártemis. Alguém fala Artemis, mas o acento está no primeiro alfa. Então, Ártemis, na língua grega que eu estou falando. Então, ficava ali o templo de Ártemis, que é nada mais nada menos que a Diana, a famosa Diana dos Efésios. Diana dos Efésios. E era adorada por todos. Pois bem, algumas, como é que eu vou dizer? Características da cidade de Éfeso, por onde Paulo passou, evangelizou Áquila e Priscila, foi embora e depois mandou essa carta junto com as outras cartas, mas ele já estava preso em Roma, ok? Escreveu essa carta por volta do ano 61, por aí. Então estamos bem sabidos com respeito à cidade de Éfeso, ok? Tem muito mais coisa, mas não compensa a gente colocar aqui. Agora eu quero falar uma coisa para os irmãos. O propósito que Deus colocou em meu coração foi de conversar com os irmãos sobre um assunto onde eu dei o seguinte tema. Está registrado aí. Dias de ventania. E eu vou explicar por quê. Dias de ventania é o tema. Dias de ventania precisam de... E eu vou mostrar o que é necessário dentro do texto que nós lemos. Por que dias de ventania? Há pouco tempo atrás, não sei se vocês estão sabendo, o PT criou uma igreja. Incrível. Vocês sabiam disso? Quem não sabia? Levante a mão. O PT criou uma igreja. Incrível. Uma igreja evangélica. Na linguagem deles. É incrível, né? O objetivo de se infiltrar no meio evangélico. Bom,
Eu acho que Lula deve ser um pastor lá. Não sei. Mas tem essa igreja criada, organizada, igreja, não sei o nome todo dela não, mas é de cunho evangélico. Isso foi resolvido numa reunião do partido. E o objetivo é esse, infiltrar no meio evangélico, para disseminar as ideologias, né? Petistas, ideologias outras que não são corroboradas pela Bíblia, mas que se você torcer direitinho você encontra apoio. Aliás, há uma máxima no meio teológico que é verdadeira, que diz assim, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Se você ler Atos capítulo 2, você vai acabar dizendo que aquele povo era comunista, socialistas e por aí afora. Enfim, bom, há pouco tempo atrás também foi criada uma igreja evangélica pelo Partido Comunista Chinês. A gente ouve falar que a China destrói igreja, queima igreja, mata crente, mata cristão, persegue, blá, blá. Mas existe uma igreja chinesa evangélica, cristã evangélica, só que os seus líderes rezam na cartilha do Partido Comunista. A doutrinação é orientada por eles, e eles são vigiados 24 horas, não digo nem 24, é 25 horas por dia. É igual aquele banco que criou, banco 30 horas. Não é nem 24, é 30 horas por dia. Então o Partido Chinês criou essa igreja. Eu conversei com duas mulheres de Cuba, no programa Mais Médicos. Fiz uma entrevista com essas duas médicas e elas me contaram muita coisa. Eu disse, olha, a pseudo-liberdade cristã de Cuba, aquilo é um absurdo. Ah, tem igreja evangélica, tem isso, daquilo, tal. Mas não é nada. Elas ficaram encantadas com os conceitos cristãos evangélicos aqui do Brasil. Eu tenho essa entrevista gravada. Uma coisa interessante demais. Eu gravei lá no Espírito Santo, esqueci, em Guarapari. Mas existem muitas denominações que estão se auto-intitulando cristãs evangélicas. Mas não é apenas isto. Nós estamos vivendo alguns dias incrivelmente contagiosos. Não me refiro à pandemia do Covid-19. É que as pessoas estão presas dentro de casa, não estão indo às igrejas, não estão recebendo o antídoto, mesmo aquelas que participam de lives. Se você tem uma igreja com 150 pessoas, 2/3 participam, 1/3 participa, o resto não, e com isso perde-se a direção doutrinária, cristã, bíblica. Isto eles que ainda participam. Que muitos não têm como participar, não sabem como participar, mas enquanto isso, as ideologias satânicas estão entrando na nossa casa. Eu estou observando o seguinte, e eu não estou ofendendo ninguém, nem condenando ninguém, só estou notificando. R.R. Soares está direto ali na televisão e no rádio. Macedo, com seus pastores e líderes, estão direto na televisão e no rádio. Não é verdade? E tem outras. A Mundial do Poder de Deus, do chapelão lá, também é a mesma coisa. Que se não bastasse tudo isso, a Igreja Assembleia de Deus publicou recentemente um manifesto, olha bem o que eu vou falar, contrário, de repúdio à Igreja Presbiteriana. Nada mais, nada menos do que um repúdio ao Augustus Nicodemos. Por quê? Porque a CPAD
que é uma editora confessional, soube, aliás, alguns pastores no Brasil souberam que o Nicodemos ia dar uma palestra e seria veiculada para todas as igrejas da Assembleia de Deus, para todo mundo. E eles repudiaram e disseram não, porque eles não aceitam a doutrina presbiteriana e fizeram uma condenação pública, condenação essa que eu vou fazer um documento tal, eu vou. Se a minha igreja presbiteriana do Brasil não fizer, eu vou fazer. E vou pedir que o Supremo Concílio se manifeste quanto a isso. Dizendo que eles não poderiam ouvir a pregação, palestra de um pastor de uma igreja que aceita lesbianismo, pastoras, homossexuais, gays e tudo isso. Eles se referiram à igreja dos Estados Unidos, a presbiteriana dos Estados Unidos, com quem nós rompemos as relações justamente por causa disso. Então eles são mal informados. Mas veja bem, o cuidado deles, não deixar que outra doutrina entre na mente, no coração e na casa dos irmãos. Nesse ponto eu elogio a eles. Porque nós estamos deixando entrar um monte de porcaria na nossa casa. É verdade, irmãos. Então não é porque não estamos indo na igreja que nós vamos relaxar naquilo que nós precisamos, que é tão importante para a nossa vida espiritual, nossa vida cristã. E o texto aqui diz: não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E eu diria, nós estamos vivendo dias de grande ventania. Por isso eu coloquei esse título, Dias de Ventania. E se nós não soubermos nos preparar, nos precaver, nos blindar contra esses ventos de doutrina, e por vento de doutrina não pensem apenas essa questão bíblica cristã, doutrinação de partidos comunistas, doutrinação de coisas erradas, doutrinações de homens e mulheres que são claramente contrários às coisas de Deus, ideologias comunistas para destruir a Bíblia, destruir as igrejas, destruir os pastores, destruir tudo aquilo que nós valorizamos na nossa vida moral e espiritual. E ainda por cima de tudo isso, vem a mídia televisiva, porque as outras são mais brandas, que não deixam um espaço sequer para qualquer outra notícia que não seja uma doutrinação sutil de coisas erradas. Portanto, eu quero deixar esse alerta para a minha igreja e para quem esteja me ouvindo. Nós estamos vivendo dias terríveis de ventania, de informações erradas, doutrinações erradas, ideologias erradas. E sabe o que acontece com as pessoas quando essas coisas se tornam massificantes? De tanto se falar uma mentira, de tanto se propalar uma mentira, chega um ponto que ela se transforma em uma verdade. Então, por favor, meu irmão, preste atenção no que esse texto está falando com respeito aos dias de ventania. Vamos tomar cuidado. Então vamos lá. Os dias de ventania precisam de algumas coisas. Primeiro, os dias de ventania precisam de direção segura. Direção segura. Olha o que diz o texto. Prestem atenção. Verso de número 11. Primeiro vou ler o verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Há pouco tempo atrás, não tem muito tempo, eu ouvi uma conversa, participei de uma conversa, de alguém dizendo que, falando sobre a função pastoral, e dizendo que o que o médico fazia, que o engenheiro fazia, e o outro fazia, comparando as profissões, o professor, com o pastorado.
e essa pessoa culminava dizendo que o pastorado não era valorizado, não deveria ser valorizado como é em muitos lugares e por tantas pessoas. Observem que uma das principais razões pelas quais Deus estabeleceu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, aliás, e pastores e mestres, é justamente para fortalecer o seu povo, guiar o seu povo, dirigir o seu povo, dirimir as dúvidas do seu povo, preparando esses homens para que eles estejam habilitados pelo Senhor a transmitirem a vontade de Deus para os homens. E isto não é uma coisa particular, isso é dado a homens especiais, separados. É um dom específico. Então, quando alguém sugerir para você, ou o inimigo sugerir para você, que essa casta de homens que nós citamos não é interessante, você pode desenvolver sua vida cristã em casa, sozinho, ou lá, isso é mentira diabólica. Não pode, não. Caso contrário, Deus laborou em causa inócua. Ou seja, deu esses dons, orientou, inspirou, abençoou, iluminou para nada. Então preste atenção. Ele diz primeiro apóstolos. Tem um monte de homens por aí, e liderados, líderes e liderados, e alguns líderes que se auto-intitulam apóstolos. São homens que ignoram a palavra de Deus. Eles não sabem interpretar a palavra de Deus. Isso é uma mensagem maligna. E os liderados veneram, adoram, servem, são guiados por esses homens que se auto-intitulam apóstolos. Eles desconhecem na Bíblia que para ser apóstolo tinha que ter vivido com Jesus. Existem certas regras para apóstolos. Paulo é chamado de apóstolos, ele mesmo defende seu apostolado, dizendo: se vocês dizem que são apóstolos porque vocês viram Jesus, eu vi, estive com ele glorificado. Eu sou mais apóstolo que vocês, se vocês quiserem levar para esse caminho. Se quiserem levar para esse caminho, eu sou mais apóstolo do que vocês. Porque eu sou fariseu de fariseus, estudei aos pés de Gamaliel, sou zeloso da lei, da palavra, fui chamado e comissionado por Deus diretamente também, e vivi e estive com ele, ele conversou comigo, e ele me selecionou como apóstolo. Então, apóstolo não existe mais. Depois de Paulo, não tem mais apóstolo. Os apóstolos foram direcionados por Deus para um ministério, para fundar a igreja, em cima da pedra angular que é Jesus, para edificar, melhor dizendo. Ela estava fundada em Cristo e edificada inicialmente pelos apóstolos. Mas Jesus sabia que os apóstolos não eram eternos, e sabia também que eles seriam torturados, mortos, e se ficasse a responsabilidade de edificar a igreja, construir a igreja, né, a partir dali ficasse só nos apóstolos, o evangelho morreria, o cristianismo não teria sucesso. Então ele capacitou homens chamados evangelistas. Mas os evangelistas, a princípio, eram homens só. Mas depois, mesmo na era da igreja cristã, já a evangelização, ou os evangelistas, também foram tidos entre mulheres. Muitas mulheres se tornaram evangelistas. Já no tempo de Jesus, que ele estava vivo, ele próprio fez com que uma mulher se tornasse evangelista. Aquela mulher à beira do poço, ela saiu dali e evangelizou uma cidade inteira, e evangelizou os homens da cidade. Primeira evangelista mulher ali. Tem muitas outras, mas eminentemente os evangelistas. Depois dos evangelistas, então o texto diz que profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres. Pastores e mestres são diferentes, mas tem pastores que são mestres. O que é o pastor? A palavra grega, poimen. E o didáscalos, né? o mestre. O poimen é aquele cuidador, aquele que
O pastor, a figura do pastor que pensa as feridas da ovelha, cuida da ovelha diariamente e tal, aquela coisa toda. Uma vez, eu na cidade de Campos, um rapaz, e hoje ele é pastor também, conversando e tal, disse, o reverendo Caio Fábio, que hoje nem pastor é mais na nossa igreja, é um grande pastor. É um pastor que nós precisamos nos curvar. Eu falei assim, meu amigo, posso falar uma coisa para você? Ele era bem jovem. Você está enganado. Caio Fábio não é pastor, não. Não é pastor. O que é isso, pastor? Eu falei, não, senhor, não é pastor, não. Mas eu falei, não é, não. Em 1979, o Caio Fábio apareceu numa reunião do presbitério de Niterói, com uma pastinha do lado, pediu para não ser exonerado da função pastoral presbiteriano, de pastor presbiteriano, e disse que ele não era pastor. Ele disse, eu não sou pastor. Eu prego o evangelho, mas não sou pastor. Mas eu gostaria de manter o título de pastor presbiteriano para me ajudar a abrir as portas e eu fazer um ministério mais abalizado, porque o presbiteriano tem muita moral e tal. Falou mais ou menos isso aí. Se ele estiver me ouvindo, ele vai ter que concordar comigo, e quem estava lá na época vai concordar comigo. 1979. E aí eu disse para aquele moço, olha, Caio Fábio não é pastor. Pastor sou eu. Você sabe onde Caio Fábio mora? Não, senhor. Sabe o que ele come no almoço? Não. Ele sabe o que você come no almoço? Não. Sabe onde você trabalha? Não. Quando você precisa de uma ajuda, um socorro, para oração, uma coisa, você corre para quem? Para Caio Fábio ou para mim? Ah, para o senhor. Eu falei, então eu sou seu pastor. Eu sei onde você mora, sei o que você come, sei onde você trabalha, conheço seu pai, sua mãe, sua família, conheço sua namorada, você conversa comigo, derrama suas mágoas comigo. Eu sou pastor. Eu sou pastor. O pastor é esse tomador de conta, cuidador, e que é muito necessário, ele é vital na vida da igreja. Na hora de tirar uma dúvida, na hora de receber uma bênção, na hora de receber uma oração, na hora de receber uma orientação. Agora, tem pastores que são mestres, que Deus concedeu o dom de uma sabedoria que não é dada a todos os pastores ou a todos os homens. O mestre é aquele que compreende muito além da compreensão normal e natural das outras pessoas, com uma ação direta do Espírito Santo. São homens mestres. Pastores e mestres ou pastores mestres. Esses homens, essas pessoas é que ajudam a você, a mim, a igreja, a não ser levada de um lado para o outro por qualquer tipo de doutrina, seja ela religiosa, filosófica, ideológica. São esses homens, são essas pessoas, citadas logo no início, por Paulo, falando aos Efésios. Deus escolheu, Deus concedeu dons a algumas pessoas para que vocês não sejam levados de um lado para o outro, como se estivessem jogados pelo vento. Porque não há dúvida, meus irmãos, ventos de doutrina sempre existiram, mas ventania como a que nós estamos vendo hoje, eu garanto para os irmãos que não vieram. E tem mais. Uma vez eu estava em casa com a minha mãe, eu era bem pequeno, eu era menino, mas eu tenho uma memória, graças a Deus, que me faz lembrar muitas coisas. Hoje eu hoje perguntei para minha esposa, no café da tarde, eu perguntei para ela, você lembra quando foi que você deu o seu primeiro telefonema? Ela disse, eu não lembro nada. Falei, pois eu lembro. Eu era um menino, né? Eu tinha 6 anos de idade, a minha tia era rica, a minha irmã da minha tia Judite, e ela disse para mim assim, Ronaldo, vá lá na varanda e telefone, liga para o João Lúcio, era um filho dela que era gerente do Banco do Brasil, pergunte se ele vem jantar hoje, aqui, por favor. Falei, tá bem, tia. Aí cheguei lá na varanda e gritei para ela na sala, tia, como é que eu faço para telefonar? Eu nunca tinha colocado a mão no telefone.
E ela virou para mim e disse assim: meu filho, eu vou dizer um número, e naquela época eram 4 números só. E vê quanto tempo tem isso. Vamos imaginar 5864. Eu vou dizer o número, tá vendo esse disco aí? É só você meter o dedo aí no número e rodar para a direita e solta. Então bota lá, 5864. Eu fiz isso. Eu peguei o telefone e só dava sinal. Pi. Aí eu botei e falei: tia, ninguém atende não. Liga de novo. Liguei de novo. Nada. Pi. Terceira vez. Ela falou: não é possível, peraí que eu vou ver. Quando ela chegou, falou assim: liga para mim, faz aí, disca aí. Aí eu disquei, que ela mandou 5864. Ela falou assim: meu filho, primeiro você tem que tirar o telefone do gancho. Depois é que você liga. Aí eu falei: puxa vida, caramba. Então, a nossa memória, irmãos, o ensinamento que nós recebemos tem que ser de quem sabe. Então, quem sabe ensina a quem não sabe. E nós precisamos nos curvar diante disso. E receber, consultar ao nosso Deus, se realmente quem sabe, sabe da parte dele, e se sabe, vamos nos firmar ali, para não sermos jogados de um lado para o outro por ventos de doutrina. Então, apóstolos já foram. Profetas, deixa eu falar sobre os profetas. Os profetas naquela época, por que Paulo disse aquilo? Não era a ideologia de profetas adivinhadores, mesmo porque a Bíblia diz que adivinhador é coisa do diabo. Adivinhação é coisa do diabo. Profecia não é adivinhação, não. Cuidado com isso. Profecia é declaração da vontade de Deus para os homens, feita pelos profetas antigos, depois feita pelo próprio Senhor Jesus, determinando que alguns ali que iriam escrever o Novo Testamento também profetizassem dessa forma. E uma vez que o cânon sagrado do Velho e do Novo Testamento estavam prontos, esta é a profecia. Lembrem o que Jesus falou para o rico que morreu junto com aquele mendigo, Lázaro, e que o rico disse: Senhor, manda alguém lá para avisar meus irmãos. E pai Abraão, aliás, pai Abraão, né? Pai Abraão virou para ele e disse assim: eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas significa não apenas Moisés, as palavras de Moisés, dadas a Moisés no Pentateuco, os profetas que profetizaram sobre a vida cristã, a vida espiritual, moral, mas também os profetas no Novo Testamento, que encerraram a sua palavra profética com João, que morreu com 90 e tantos anos lá, na ilha de Patmos. Foi o último profeta que nós tivemos, que escreveu o Apocalipse. Não tinha mais nenhum apóstolo vivo, ele foi o último. Ele foi o último profeta. Hoje nós temos a profecia aqui na palavra. A própria palavra diz: a profecia não é de particular interpretação. O que Paulo fala aos Coríntios sobre profecia não era orientando a que usassem esse tipo de coisa. Eu não vou entrar nessa guerra de falar sobre línguas e nada disso, e isso é outra coisa, mas posso garantir que aquelas línguas não eram línguas estáticas angelicais, eram línguas humanas. Paulo tinha capacidade de falar várias, por isso ele era especialista na coisa, mas também a questão da profecia, naquela época, era a profecia aquilo que Deus já havia vaticinado através de Jesus e dos apóstolos. De lá para cá não tem mais profecia revelativa, tem a profecia declarativa, que é a Bíblia. Não tem mais revelação de profecia. Deus está me dizendo que vai acontecer isto e aquilo e tudo mais. Isso não existe mais, não. E se eu estiver enganado, eu peço que Deus me corrija, porque tudo que o homem precisa saber sobre o relacionamento entre Deus e nós já está declarado na palavra. A palavra é a profecia. Mas os profetas ali citados por Paulo ainda existiam, que estavam escrevendo inclusive a própria palavra de Deus. Os pastores e mestres eu já citei para os irmãos.
E os evangelistas, os pregadores do evangelho, que se preocupavam em disseminar o evangelho, mas sem aquela obrigação de cuidarem das igrejas, né? E Paulo foi um grande evangelista. Vê que Paulo não cuidava das igrejas pessoalmente. Paulo pregava, evangelizava, pessoas se convertiam, ele saía para outro lugar, evangelizou quase toda a Ásia e Europa naquela época. Então, como é que você vai resistir aos dias de ventania que nós estamos vivendo hoje? Dando ouvidos a quê? A palavra de Deus, aos registros dos apóstolos, à palavra dos profetas bíblicos e dos profetas declarativos, que são os pastores, evangelistas e mestres. O que você precisa fazer é tão somente checar diante de Deus se esses homens realmente são homens ungidos. Não procure ver se eles são perfeitos, você vai cair do cavalo, porque todos eles são imperfeitos. Não fique olhando se eles estão pecando, se pecaram ou vão pecar, se pecou, porque se eles não pecaram, o que é impossível, vão pecar. Não procure pastor perfeito, não procure pastor que não peque, não procure pastor que é o suprassumo na palavra, nisto ou naquilo. Procure um homem onde você perceba claramente a unção de Deus sobre ele. E que um homem que tenha verdadeiro interesse em cuidar do povo de Deus. Estes homens são os homens que vão lhe ajudar a enfrentar os dias de ventania. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais. O texto diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Senhores seminaristas, se estiverem me ouvindo aí, ou os que gostam de pregar, só nesse versículo aqui tem 3 sermões. Só nesse versículo. Tá? Tá aí o Neskins, a Fernanda, Francisco, quem mais? Clair, Everton, Inácio. Tem uma turma aí, graças a Deus, nossa igreja está abençoada. Os dias de ventania precisam de direção segura da palavra, através desses homens dons. Os dias de ventania que estamos vivendo precisam também de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. O que é que Paulo diz? Paulo diz assim: quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é o que Paulo diz? O aperfeiçoamento é tão necessário quanto a conversão. Aperfeiçoamento de quê? Aperfeiçoamento dos santos. A palavra santos, a palavra santo em grego é hagios. Então, os santos, os separados, foram separados por Deus para se aperfeiçoarem. Sabe o que é que eu fico impressionado? Ao longo do meu ministério, eu tenho visto em tantas comunidades, incluindo algumas nossas, onde pessoas se dizem convertidas e começam a viver uma involução. Olha, quando você se converte, o correto é que você tenha uma evolução. Melhore, 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 aperfeiçoe, aperfeiçoe, aperfeiçoe. Vai aperfeiçoando até chegar à varonilidade da pessoa do próprio Senhor Jesus. A palavra santo significa separado. Deus, pela ação do Espírito Santo, separa uma pessoa. Não é para a pessoa ficar do jeito que foi chamada e nem para ela diminuir. É para ela crescer, aperfeiçoar. Uma coisa que eu fico muito feliz na igreja de Maricá é que quando eu cheguei aqui no ano de 2000, nós tínhamos um grupo muito pequeno de pessoas.
Nem igreja era congregação. Foi baixada para o nível de congregação. E olha, eu lamento dizer para vocês, eu conheci algumas pessoas daquela época que hoje andaram para trás, involuíram e acham que estão certas. Incrível. Involuíram, baixaram. E pessoas que já tinham histórico, não vou dizer bíblico nem cristão, religioso, que é muito diferente. Mas não é só na nossa igreja que eu vi isso. Agora completando o raciocínio. De 2000 em diante, até o dia de hoje, a nossa igreja tem crescido em número e em qualidade. Hoje eu vejo os irmãos, tanto os daquela época, que são os reminiscentes aí, como aqueles que foram chegando, crescendo, aperfeiçoando. Há uns dias atrás, alguém ouviu um sermão aí do bispo. O bispo fez uma mensagem, né? E alguém falou assim, cuidado, pastor, vou tomar seu lugar aí. E eu fiquei feliz da vida, irmão. Que coisa maravilhosa, quando um pastor vê o aperfeiçoamento do corpo, do povo de Deus. A nossa igreja, registrem isso, até o presente momento, tem sido alvo da graça, da misericórdia, do poder, da unção do nosso Deus. E uma das marcas que eu coloco para que nós creiamos nisto é o aperfeiçoamento dessa igreja. O aperfeiçoamento dos membros, das minhas ovelhas, que Deus tem aperfeiçoado com um carinho muito grande, tem fortalecido, tem feito crescer. Mas é isto mesmo, Quanto mais você se aperfeiçoa, mais você blinda a sua vida contra os dias de ventania. E esses dias de ventania, eles não são apenas ventanias de ventos contrários de doutrina, ideologia, nada disso não. Também isso, basicamente isso, mas ventania operada pelo inimigo para trazer problemas para nós, financeiros, problemas existenciais, problemas familiares, problemas morais, religiosos. Se você não estiver fortalecido, se você não estiver aperfeiçoando-se na obra, na palavra, na orientação do Senhor, com certeza, o primeiro ventinho que der, a primeira brisa que der na sua vida, vai levar você para lá e para cá, para lá igual uma folha. O aperfeiçoamento é um aperfeiçoamento das demandas cristãs. Você sabe o que é demanda? Demanda não é briga não, tá? Demanda é uma manifestação de um desejo. Demanda é o mesmo que pedido, exigência, solicitação, diligência em procurar e ou receber alguma coisa. Hoje em dia usa-se a palavra demanda como disputa. Não é nada disso. Quando eu digo assim, os dias de ventania precisam de aperfeiçoamento nas demandas cristãs, eu estou dizendo o seguinte, quais são as demandas cristãs? Tudo que Jesus deixou para nós. Amor, perdão, paciência, tolerância, vida cristã, santidade, correto? Tudo isso. E tem muito mais que nós podemos entender como demandas cristãs. Ou seja, solicitações, exigências que Deus fez em Cristo, através da própria pessoa dele e dos escritores do Velho e do Novo Testamento. Então, esse aperfeiçoamento é necessário para que você não seja jogado de um lado para o outro por ventos contrários. Ou seja, você precisa se aperfeiçoar nas demandas cristãs. Hoje, eu recebi um pedido, hoje não, foi ontem, não foi hoje. Hoje eu vou fazer uma confissão aqui de um erro meu, preste atenção. Mas que graças a Deus, Deus
me livrou. Lutero dizia que um verdadeiro cristão, ele é sempre pecador, ao mesmo tempo ele é sempre justo, e ao mesmo tempo, ele é sempre penitente, e ao mesmo tempo ele é sempre justo. Ou seja, você não para de pecar, mas você tem que estar diante de Deus pedindo perdão, se corrigindo, mudando, e assim voltando à situação de justo diante de Deus. Eu recebi um telefonema, nem passei isso para vocês, de uma pessoa me pedindo oração por alguém. Essa pessoa, por quem me pediram oração, eu tenho muitas restrições contra essa pessoa. Sempre tive. Não, agora eu não tenho mais não. Escuta bem. Eu sempre tive restrições sérias contra essa pessoa. Nunca acreditei no cristianismo dessa pessoa, que se dizia cristã. Não vou dizer se tenho dúvida até hoje ou não, até agora ou não. Quando eu recebi o pedido dessa pessoa que ligou para mim e me pediu que eu orasse por essa outra pessoa, na mesma hora me veio à mente o seguinte: eu não vou orar nada. Não vou orar não. O sujeito nunca fez nada de bom para mim. Ao contrário. Agora está lá com um problema, aí o outro vem e pede para orar por ele. No mesmo momento, eu senti isso no coração. Eu não vou orar nada. Na mesma hora, eu senti uma dor tão grande no peito, no coração. Eu abaixei a cabeça, pedi perdão a Deus e me comprometi em orar, sim, mas não apenas orar, em estender o meu amor, meu perdão, meu sentimento de cristianismo santo por aquela pessoa. E hoje, eu senti isso, aconteceu isso comigo. Logo no início, o inimigo botou na minha mente: ora nada, o cabra só te fez coisa errada, agora pedindo perdão, pedindo oração, deixa ele para lá. Aí logo na mesma hora o Espírito Santo falou assim: meu filho, você precisa se aperfeiçoar nas demandas cristãs. Diz o texto sagrado lá na oração do Senhor, oração dominical: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aquilo caiu como uma bomba em cima de mim. Eu não sou dado a esse tipo de raciocínio e de sentimento. Mas hoje aconteceu isso de forma muito clara, muito clara. E eu fiquei muito pesaroso com a facilidade com que nós raciocinamos errado, com que nós somos envolvidos pelo inimigo. Então, meus irmãos, vamos lutar contra isso. O objetivo de Deus é que nós nos aperfeiçoemos moral, religiosa e espiritualmente. Porque senão nós não vamos conseguir nos isolar, nos proteger da ventania que está a cada dia aumentando sobre nós e contra nós, e que não vão nos deixar seguir adiante. E aí nós vamos ficar ao léu, jogados de um lado para o outro. Eu vou parar aqui, porque eu não tenho como continuar, porque o terceiro tópico, ele é um tópico bem abrangente também. Eu não vou iniciar para alongar além de 9 horas, que não vale a pena. Nós não estamos, como dizia minha mãe, nós não estamos tirando o pai da forca, né? Então vamos aguardar com paciência até a próxima quinta-feira, mas vamos ficar com essas orientações. Os dias de ventania precisam de direção segura em nossa vida, e Deus nos deu direção segura na sua palavra e através dessa casta de pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos valorizar, vamos ouvir a palavra, vamos ler, vamos meditar, vamos buscar na orientação bíblica de Gênesis a Apocalipse uma direção segura para o nosso viver. Segunda coisa que nós falamos: os dias de ventania precisam de aperfeiçoamento nosso.
aperfeiçoamento de nós que somos santos, fomos chamados para a santidade, para a separação, e um aperfeiçoamento nas demandas cristãs, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que o Senhor nos exorta através da sua palavra, e de uma forma muito assim, intensa no Novo Testamento, com as orientações das cartas, principalmente as cartas paulinas e também dos evangelhos. Certo? Na próxima quinta-feira nós retornaremos para dar continuidade a esse estudo. Dias de ventania. Livre-se deles, irmãos. Livrem-se desses dias de ventania que estão nos cercando de todos os lados. Não só de doutrina religiosa, bíblica ou antibíblica, mas ideologias, filosofias e obras malignas para nos desviar da verdade. Amém? Que bom. Quero agradecer aos irmãos que, enquanto estávamos falando, foram se achegando aí, né? Além dos irmãos da igreja, que nós agradecemos a presença, queremos aqui agradecer ao reverendo Gilmário. Reverendo Gilmário, já resolvi aquele problema, viu? Vamos agora partir para a prática. Já está resolvido, a tecnologia já foi dominada em nome de Jesus. Eu vou entrar em contato contigo para a gente resolver aquilo, tá? Agradecemos a Isabel Ferreira, né? Que também está nos assistindo. Moisés Moriá. Moisés é um estudioso, né? Moisés, eu queria muito ver você fazendo seminário, viu, Moisés? É um desejo meu, mas Deus é quem direciona você. Eu sempre vi você como um teólogo, então acho que você investiria bem. Talvez não para ser um pastor, mas um professor, né? Na matéria, você tem muito conhecimento para dar, viu, Moisés? Deus te abençoe. Nosso irmão Manuel, lá em Paraty. Manuel, Deus abençoe, viu? Um abraço na esposa. E pena que a gente está tão longe, né? Porque para poder receber aí dela aqueles bolos gostosos que ela faz. Carlos José Pacheco também, quero agradecer. Tem um nome aqui, acho que é Lude. É Lude Vega ou Vega, não sei. Não tem nenhum acento, né? Deve ser Vega. Lude Vega, deve ser. Tá bom, Lude? Muito obrigado por sua assistência aí. Viu? Que Deus abençoe. E nós temos também, dá licença um instantinho, dos pedidos de oração. Faltou aqui, porque chegaram depois, listar o seguinte. O irmão Manuel pede que nós oremos pela mãe de um amigo, Dr. Ranielli. A mãe desse médico está com Covid. O nome dela é Vera Lúcia. Dona Vera Lúcia. Ela está na UTI. O irmão Manuel, ele é diácono, ele é lá da cidade de Paraty. Teve um tempo conosco, já morou na minha casa um longo tempo. Aí virou meu filho, né? Então hoje eu sou pai dele e ele é meu filho. É assim que ele se sente, né? E eu também, com muita honra. E o Manuel então pede por essa senhora, Dona Vera, a mãe do Dr. Ranielli. E também pede por Dona Carmen Lúcia Abrantes, que está hospitalizada, fez uma cirurgia de coração e acabou se contaminando com essa Covid-19, né? A Dona Carmen Lúcia Abrantes. E esse nome me fez lembrar do médico que cuidou de mim, Dr. Igor Borges de Abrantes Júnior. Está bem velhinho hoje, talvez já tenha até falecido, mas a última vez que eu tive contato, ele estava com quase 90 anos. Mas um homem que salvou minha vida, usado por Deus, Dr. Igor Borges de Abrantes Júnior. Irmãos, vamos orar então. Se porventura alguém mais estiver nos assistindo, e eu não constatei aqui, porque não é muito fácil, né, constatar isso enquanto estamos falando. Nós agradecemos e vamos viabilizar para vocês, através dos grupos da igreja, né, os pedidos de oração e os agradecimentos também, ok? E convidem outras pessoas a estarem conosco nas próximas lives, e assim nós vamos estar nos abençoando mutuamente, ok?
Vamos orar? Só um instante. Ah, tá. A Lud, a Lud Vega é a Ludmila. Agora que me posicionei aqui, é a Ludmila. Obrigado, Lud. Deus te abençoe. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor por esses momentos que passamos diante do Senhor, na Tua presença. Queremos te rogar, ó Deus, que nos ajudes a buscar fortalecimento na Tua palavra, nas demandas cristãs, ouvindo não apenas a Tua palavra, mas aquelas pessoas que o Senhor concedeu dom para nos abençoar, cuidando de nós, dirimindo, ó Deus, a Tua palavra para os nossos corações com a ajuda do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, nós te rogamos que nos fortaleça de maneira tal nesses dias difíceis, que nós cheguemos ao final de toda essa situação com todas as razões possíveis para levar ao mundo a mensagem do Evangelho através das obras maravilhosas do Senhor no meio da igreja. Creio, ó Deus, que o Senhor está usando a sua igreja nesse momento para mostrar ao mundo que o Senhor olha de uma maneira muito especial para aqueles que te temem e que te amam, porque a tua palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que te amam. A tua palavra diz que o teu povo é menina dos teus olhos, não porque sejamos especiais, mas porque o Senhor nos torna especiais para levar o teu evangelho ao mundo. Nós somos o sal e a luz, diz o Senhor. Por isso é que o Senhor tem nos conservado. E isto há de ser um grande testemunho do evangelho espalhado no mundo inteiro. Porque o mundo inteiro vai ver. E a igreja foi e é o Israel de Deus. E assim como tu preservaste Israel no meio daquelas pragas todas, assim também o Senhor está livrando a sua igreja, o teu Israel, que somos nós, corpo vivo de Cristo. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Dá-nos, ó Deus, uma noite de descanso e um restante de dias daqui para frente na tua presença. Prepara-nos para os trabalhos de domingo. Abençoa-nos, ó Deus. Sê propício a nós. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém.